pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Hebreus capítulo 4, versículo 12. É com muita alegria que estamos iniciando a nossa escola da Bíblia Emanuel. É um prazer ter você aqui conosco e nessa jornada de conhecimento e de aprofundamento a respeito das Escrituras e da Palavra de Deus. A gente está aqui nesse momento marcante para a gente, essa jornada de conhecimento. Expectativa a mil, nosso desejo de fato no coração é que você conheça mais da palavra do Senhor. A gente tem dito da necessidade desses últimos dias a gente se apaixonar pela palavra, porque ela é o nosso alimento, né? E de fato é isso que a gente espera da escola, né? Tempo de aprendizado, de conversa, de forma descomplicada. Essa é a intenção da gente fazer esse espaço tipo podcast, conversar a respeito das escrituras. Nesse primeiro momento, uma aula mais técnica, dados, números, a gente quer apresentar algumas coisas para você se situar bem e conhecer melhor esse texto sagrado, mas com muita expectativa mesmo que a gente recebe você aqui nessa sala de casa, para a gente conversar a respeito da palavra do Senhor e no desejo realmente no coração de você cada vez mais apaixonado por essa palavra. Amém, amém. É importante que você acompanhe os vídeos das aulas que vão estar no link do YouTube da igreja. É importante que você também leia os PDFs das aulas. É interessante, né, que a gente não vai replicar o que a gente vai falar aqui com o PDF. Vão ser dois conteúdos da mesma aula. Então é importante que você assista ao vídeo e também leia o PDF. Faça suas anotações, pegue um caderno, anote no PDF. Quem vai estar presencialmente com a gente também vai ter novas formas também de enxergar esse conteúdo. Então é importante que você participe de tudo que a gente vai estar fornecendo para vocês. Inclusive o questionário, que é tão importante para dar seguimento, né, às aulas aí. É importante, e até foi bom você ter tocado nessa questão presencial, porque nas quintas-feiras a gente vai estar com esse espaço, né, também de forma presencial, recebendo os irmãos que têm interesse e desejo de estudar de forma presencial. E a gente vai ter uma caixinha lá de perguntas, né, de dúvidas, Isso. e você vai poder trazer as suas dúvidas. Isso não quer dizer que a gente vai responder de imediato, mas vai ser legal porque a gente vai estar juntando essas questões e toda a aula, tanto aqui de forma virtual, a gente vai estar trazendo a resposta de uma questão interessante, de uma dúvida, de uma curiosidade bíblica, como também de forma presencial. A gente vai estar batendo esse papo e compartilhando. Mas esse questionário que o Júnior falou é o nosso link do Google Forms, que a gente vai estar lançando aqui, né, de forma virtual. Você vai, depois que assistir a aula, você se sentir seguro, você vai acessar o link, o questionário, vai poder responder, e a gente vai acompanhar a sua evolução por ali, né, para que você consiga passar para os próximos módulos. Já os irmãos que vêm de forma presencial vão levar esse questionário para casa, né, e vai poder responder e trazer, nos entregar na próxima aula. Então vai ser bacana, a gente está aprofundando conhecimento, vai ser legal. É isso, vamos iniciar pelo começo aí. Vamos do início. A gente quer, como o Júnior falou, iniciar do começo. A gente quer falar da palavra, das escrituras, da Bíblia, né, de fato, o que ela representa para nós, como ela chegou até nós. Esse é o nosso intento. E a gente quer, de fato, fazer com que você conheça esse texto, né? A nossa intenção é que você pegue a Bíblia e perceba o que ela é para você, como ela chegou, e todo o trabalho que tanta gente teve para poder fazer com que essa Bíblia chegasse até nós. Então vamos do início, vamos falar da própria expressão Bíblia, né, que vem já de uma palavrinha bem interessante, que é a palavra Biblos, que tem a ver com o nome de uma cidade fenícia. Essa cidade era produtora, né, de papiro, né, para produção de livros e tudo mais. E com o tempo, essa própria palavra Biblos, ela ganha a sua tradução para a própria expressão livro, né? E aí a gente tem a palavra Bíblia originária daí, e também já com a expressão do plural, ou seja, a palavra Bíblia seria então o plural de Biblos, que seria a biblioteca, seria essa coletânea de livros, no caso, como é carinhosamente chamado por vários estudiosos, é a biblioteca de Deus, né? É o que Deus concede para a gente e como ele se revela para nós, né, através da sua palavra. E aí vem então essa expressão Bíblia que você carrega nos domingos, né, para ir à igreja, no culto, você tem na sua casa para poder estudar, para você abrir. É o nosso manual, é a biblioteca do nosso Deus sendo compartilhada, né, com cada um de nós. Amém, amém. Então, a gente tem a Bíblia composta com 3 línguas, né? Ela é as línguas originais do texto. A gente tem a Bíblia hoje em português, como a gente pode lê-la, e em várias outras línguas ao redor do mundo. Mas é bem verdade que a Bíblia foi escrita em 3 línguas. Línguas que foram originais do povo daquela época, né? Do povo que a escreveu. No Antigo Testamento, por exemplo, a gente tem a Bíblia escrita em hebraico,
Então, a maioria do seu texto foi em hebraico. É interessante que a gente tem alguns textos em aramaico, né? E a gente pode pensar que aramaico era uma língua secundária da época, né? Como se fosse um dialeto, Como mas se não fosse um era, né? dialeto, mas não era, né? O aramaico era uma língua bastante difundida, o pessoal falava muito sobre em aramaico, até porque a região onde vivia o povo de Israel era dominada pelo Império da Síria, né? Enfim. Então, a gente pode perceber que, apesar disso, o hebraico foi a língua original do texto, porque de Deus, né, cuidando de tudo para que o seu povo realmente tivesse a sua característica na escrita da sua palavra. Então, o hebraico vem para o Antigo Testamento, e no Novo Testamento a gente tem o grego. O grego, como todo o Novo Testamento lá, apenas um versículo, né, que é aramaico. É uma expressão, na verdade, né, de Jesus na cruz, tão Sim. conhecida, né? Eli lama sabachthani. É uma expressão aramaica, Deus meu, por que me desamparaste, né? Então, é muito interessante isso, porque são poucos os textos, de fato, Isso. apesar de ser uma língua bem falada naquela época, são poucos os textos que eram utilizados no Antigo Testamento. A gente coloca até aqui no slide para você conhecer, né, o texto de Esdras, capítulo 4, verso 7, até o capítulo 6, verso 18, né, tem aqui também verso 18, né, 7, 12 a 26, e Daniel, capítulo 2, verso 4 a 7 e o verso 28. Né? Desculpa, Daniel 2 do 4 ao capítulo 7, verso 28. Então, são vários versículos, mas pouco comparado ao todo, né? E realmente a grande maioria do Antigo Testamento escrito no hebraico e no Novo Testamento praticamente quase todo escrito no grego. E a gente vai entender, né, ao longo do curso, ao longo dos módulos, a beleza da sacralidade da Bíblia, né? Enquanto ela é sagrada pra gente, porque ela foi escrita em línguas tão antigas, mas ela foi cuidada até que chegasse até nós, e a gente não perdesse a sua essência, né? Então, Deus cuidando de tudo, o tempo todo, o Espírito Santo soprando, e a gente vai ler isso, vai ver isso ao longo do nosso curso. Mas, fala pra gente um pouquinho aí, Emerson, como é que foi essa datação, né? Quando a Bíblia foi escrita aí. Isso é interessante, porque normalmente quando a gente pega uma revista de escola bíblica, a gente pega alguém pregando sobre o assunto, a gente recebe a informação de que a Bíblia ela tem pelo menos 1500 anos de história, né, de escrita, né, para poder ter sua compilação completa, né? Só que às vezes a gente fica nessa curiosidade, como assim 1500 anos? Por quê? Como é que foi? Quando começou a ser escrita, né? Então a gente faz uso, é muito interessante, a teologia ela vai fazer uso de ferramentas, a história na verdade vai fazer uso de ferramentas que auxiliam, na verdade, de outras ciências que auxiliam. Por exemplo, a arqueologia é uma ciência que auxilia, né, a história, para contar a história, ela desenterra no passado para que a gente conheça mais a história, e também a cronologia, que vai datar, né, essa descoberta da arqueologia, né, que é outra ciência que vai auxiliar a história. Então, na história, a gente tem, por exemplo, a arqueologia descobrindo as muralhas de Jericó, naquele evento tão famoso lá de Josué, e quando essa descoberta vem à tona dessas muralhas, entra a cronologia e data daquilo ali de 1400 anos antes de Cristo. Então, 1400 anos antes de Cristo, a gente tem a descoberta das muralhas, e aí você tem Josué liderando aquele povo, e a gente sabe que Josué foi um sucessor de Moisés. Aí você pega ali pelo menos 40 anos antes de Josué, e você vai entendendo essa datação, porque 1500 anos, 40 anos antes de Josué, você tem então Moisés escrevendo, né, o Antigo Testamento, os 10 Mandamentos, começando esse processo de compilação. Então a gente tem praticamente Moisés como o primeiro escritor, e quando a gente quer saber quando isso encerra, a gente vai para o último escritor do Novo Testamento, que é o apóstolo João. O apóstolo João escreve o Evangelho, 3 epístolas, né, 1ª, 2ª e 3ª João, né, e escreve o Apocalipse. Né, e ali a data do Apocalipse, a data desses escritos, os últimos escritos, né, do apóstolo João, data ali de 90 anos após, né, ou seja, 90 anos depois de Cristo. Então você pega aí em torno de 1400 anos, 1440 mais ou menos antes de Cristo, que inicia, e você pega então o último escrito ali 90 anos depois de Cristo. Você junta, a gente arredonda isso, né, de forma para a gente entender melhor. Então 1500 anos é praticamente essa idade que a Bíblia tem de escrito, né? Assim, o tempo que ela durou para ser escrita, né? Em torno de 40 autores ali, 40 escritores pelo menos escreveram o texto sagrado, e depois a gente vai aprofundar mais quando a gente falar dos autores bíblicos e tudo mais, mas é interessante a gente saber que pelo menos
40 autores ali estiveram trabalhando, muitos deles não se conheceram, Júnior, isso é muito interessante, né? Para você ver como épocas distintas, né? épocas Culturas distintas, distintas. culturas diferentes, né? Muitos realmente não têm noção de quem eles eram ali, mas aí você vê o controle de Deus e a soberania do Senhor durante toda a história. E a sinergia dos textos, né? A sinergia, como tudo combina, como tudo se encaixa. E a gente costuma dizer que Jesus, a gente vai aprender muito sobre isso ao longo da escola, que Jesus ele é essa chave hermenêutica, né? Essa chave interpretativa das Escrituras, porque Jesus está do início até o final, né, nas Escrituras Sagradas, em todos os livros, os 66 livros da Bíblia, e a gente vai vendo que tudo isso aí está se encaixando perfeitamente, e é o próprio Deus, né, que vai escrevendo essa história, essa grande história, através de homens que não tinham noção de como esse texto realmente ia ficar compilado e ia chegar até nós. Então, a Bíblia é fascinante, ela é extraordinária, e a gente vai estar amando-a cada vez mais a partir dessa escola, e Deus está levantando para a gente aprender mais da palavra. Então, assim, só para dar uma resumida aqui, a Bíblia não foi escrita de uma única vez, né? Ninguém parou e começou a escrever todo o texto, não foi uma única pessoa, né? A gente teve um compilado aí de vários escritores e autores ao longo de aproximadamente 1500 anos. Mas a Bíblia ela tem algumas divisões, e talvez aqui é um assunto que para alguns não seja muito fácil de entender, né? Talvez você que seja recém-convertido ou ainda não conhece a Bíblia a fundo, você talvez vai conhecer agora, mas talvez você já tenha essa familiaridade, né? Mas a Bíblia tem duas divisões básicas, que a gente divide ela entre Antigo Testamento e Novo Testamento, né? Então o Antigo Testamento é composto por 39 livros, que vai lá de Gênesis até Malaquias, e o Novo Testamento são 27 livros, que vai lá de Mateus até Apocalipse. E a gente tem um compilado de 66 livros compondo o nosso texto sagrado, nossa Bíblia, né? Isso é muito bacana, porque de onde surgiu, né, esse texto, né? A gente sabe que o Antigo Testamento, é óbvio, ele é muito antigo, ele vem lá de trás do povo hebreu, e é muito interessante porque antes mesmo dessa divisão ter chegado até nós, né, a forma como a gente conhece a Bíblia, que a gente tem na mão, a gente tem escritos antigos, ou seja, a Bíblia hebraica bem antiga, que não tinha essa divisão assim. Sim. E isso é uma curiosidade que muitos não sabem. A Bíblia hebraica, ela tem, apesar de ter o mesmo conteúdo do Antigo Testamento, é óbvio que a Bíblia hebraica não tem o Novo Testamento, porque a Bíblia hebraica trata das questões do Antigo Testamento, né? A Bíblia hebraica ela não trata do Messias que veio, ela trata do Messias que irá chegar. Então, não tem o Novo Testamento, mas o conteúdo da Bíblia hebraica é o mesmo do Antigo Testamento que nós conhecemos. E aí é muito interessante porque a gente está falando, por exemplo, da Septuaginta, que é a tradução ali no meados do século III, né, que é um fato histórico que a gente quer compartilhar. E já a gente vai tocar nesse assunto, a gente vai destrinchar um pouco a questão do Antigo Testamento, dos 39 livros, para a gente conhecer melhor. E já a gente vai falar de onde surgiram essas divisões, por que 39 livros, se a Bíblia hebraica tratava de 24 livros apenas. Então vai ser bacana a gente conhecer um pouco mais sobre isso. Mas vamos voltar um pouquinho, Júnior, vamos falar um pouco dessa divisão, né, do Antigo Testamento. Então a gente tem hoje, né, o Antigo Testamento dividido aí em cinco blocos, né? Isso. A lei, que é o Pentateuco, né? Com esses 5 livros que a gente entende que a gente atribui até Moisés a inscrição desses livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 livros. Exatamente, 5 livros. A gente tem os livros históricos, né? Que contam a história do povo de Israel, até quando o povo começa a caminhada, sua caminhada com os seus juízes, até com o povo, nossa caminhada com os seus reis. Então, esses livros históricos contam a história de fato do povo de Israel, como eles se firmaram, como eles foram evoluindo na sua história, né? Isso, essa categoria. Vai falar Juízes, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, o livro de Esdras, o livro de Neemias e o livro de Esther, compondo aí 12 livros históricos que contam a história de fato do povo de Israel, assumindo terras, lutando contra outros povos, e como um Deus foi efetivo aí nessa caminhada desse povo. Né? Isso. E aí vem os poéticos, né? Os livros poéticos, o livro de Jó, os Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântares de Salomão, 5 livros. É interessante que a grande parte dos estudiosos acreditam que esses livros poéticos, até porque por ter esse caráter mesmo de orações, de poesias, de cânticos, eles são livros mais simples de entender, né? Alguns estudiosos dizem, eu lembro de um professor que eu tive no seminário,
Ele falava que esses livros, quando a gente lê, ele não passa nem pela mente direito, ele vai direto pro coração, né? Ele desce logo porque são textos realmente belíssimos, né? De fácil compreensão, mas de uma densidade teológica, de um ensino, de um conhecimento maravilhoso, Parece que né? o autor lá, o escritor, tá escrevendo um diário para Deus, né? Contando Isso. suas dúvidas, suas lutas, suas dores, e a gente meio que se identifica com aquilo, por isso que isso é tão verdadeiro pra Justamente. gente. Quem nunca leu um salmo, por exemplo, né, e nunca se identificou com aquilo ali, né? Exatamente. Parece que o salmista ele estava falando de nós, né? E é Exato. justamente isso, né? São textos poéticos que mexem com a nossa alma, né? E tem os proféticos, né? Os profetas. Profetas, né? Dividido em maiores e menores, Isso. não porque uns são mais importantes que o outro, né? Mas é pela densidade do escrito, né? A densidade do conteúdo que foi escrito, né? Alguns profetas maiores que a gente chama Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. São 5 livros de 4 autores, né? Porque Jeremias escreveu as Jeremias Lamentações. escreveu o seu livro e chorou para escrever as Lamentações. para escrever Lamentações. Exatamente. Então a gente tem são livros mais densos, né? São livros maiores, de muitos capítulos. E tem os profetas menores, que são menores por conta da quantidade de textos, né? Do compilado de textos que foram escritos. Né? Então, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. 12 livros, né? 12 profetas menores. E é muito interessante a gente compartilhar com você essa divisão dos 39 livros, porque agora vem justamente essa questão do fato histórico para a gente conhecer. A nossa tradução, né, o texto que nós temos, que é essa divisão dos 39 livros, a gente pegou isso aí de um texto muito mais antigo, que é a Bíblia hebraica. Então a gente vem ali, meados do século III, ali antes de Cristo, nós temos um rei no Egito chamado Ptolomeu Filadelfo. Ele solicita, isso é dentro da tradição a gente encontra, a 72 sábios, né, rabinos, sábios de Israel, para poder fazer a tradução do texto original hebraico para o grego. Aí vem a nossa Septuaginta, né? Septuaginta, a própria palavra traduzida por 70, né? Apesar de ter sido 72, diz aí a tradução. E aí nós temos então sábios traduzindo esse texto original hebraico para o texto grego, porque a Biblioteca de Alexandria precisava, né, ter um texto sagrado, né, do povo hebreu. Então, nesta tradução para o grego, é que vem essa divisão dos 39 capítulos aí diferentes da Bíblia hebraica. É aí que a gente vai entender. É interessante que conta-se também na tradição que desses 72, 6 eram de cada tribo. Então, 6 rabinos, sábios, né, de cada tribo, e a gente tem os 72. Mas aqui tem, então, no seu PowerPoint aí você está acompanhando, o nosso Antigo Testamento hebraico, a Bíblia hebraica, a divisão como era feita. Veja que os blocos já são diferentes, né? Tem 3 blocos, né? Isso. A lei, que é a Torá, é o mesmo nosso Pentateuco, né? Não muda, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, então a gente não tem mudança nisso aqui, mas os profetas já é uma categoria que eles incluem livros que a gente não incluiria. Por exemplo, nós temos aí livros que são históricos, né, que entram com a categoria dos profetas, né? E é interessante que você vai ver aí os 12 profetas menores como um livro só. Então eles pegam ali tudo que os profetas menores escreveram e colocam em um livro só. Na nossa Bíblia que a gente tem hoje, que é oriunda da Septuaginta, a gente tem um livro para cada pequeno profeta, vamos dizer assim, né? Com relação aos seus escritos. E também o bloco dos escritos aí, que eles englobam aí. E o interessante, por exemplo, quando a gente fala dos profetas, eles colocam ali reis, né, como profetas, né? A gente colocaria nos livros históricos, mas eles colocam um livro só para reis, né? A gente coloca a primeira reis, segunda reis, primeiras crônicas, segundas crônicas, primeira Samuel, segunda Samuel. Eles não fazem isso. Por isso que na Bíblia original hebraica são apenas 24 livros, apesar do conteúdo, Júnior, ser o mesmo. Entendeu? Então, assim, a gente não tem diferença em termos de conteúdo. A gente tem uma diferença interessante em termos de divisão. É interessante perceber que, por exemplo, porque os 12 profetas menores se tornam um único livro, né? Porque na cabeça do povo hebraico era um único rolo de profecia de Deus, né? Através de cada profeta que passou por aquelas épocas. Então, a gente sabe que naquela época não eram livros como a gente tem hoje, eram rolos, pergaminhos de leitura. Então, os sacerdotes tinham acesso a esses textos, a esses rolos, então eles liam como um texto único, né? Então, por isso que esses compilados que a gente tem hoje, primeiro e segundo Samuel, na época era um único livro, era a profecia de Samuel. Então, era dessa forma que eles... O que é bom a gente enfatizar é justamente
esse conteúdo que é o mesmo. Exato. Né? A gente não colocou aqui a diferença para a Bíblia Católica, por exemplo, que Isso. acrescentam alguns livros. A gente vai falar sobre essa divisão da Bíblia Católica quando a gente falar de canonicidade. Então a gente fala sobre o cânon sagrado, que é uma doutrina importante, né, que a gente precisa entender a forma como esse texto foi compilado, como ele entrou no cânon sagrado, essa régua de medir, que é a Bíblia Sagrada. E aí a Bíblia Católica tem alguns livros a mais. E a gente vai entender aí por que esses livros entraram. Todavia, é bom que se fale que esse texto que nós temos em mãos, que a gente conhece como 39 livros do Antigo Testamento, eles têm o mesmo conteúdo da Bíblia original hebraica, o texto mais antigo. Então isso é fantástico, saber que só as divisões que foram feitas de fato para que pudesse a gente entender melhor, né, o texto sagrado. Então isso é muito bacana. Vamos lá. Chegamos ao Novo Testamento, né? São 27 livros. E nessa divisão do Novo Testamento a gente tem algumas pequenas divisões aí. Vamos falar um pouquinho delas. Os evangelhos, que são conhecidos aí por nós, talvez os livros mais lidos, né? Porque contam a história de Jesus, de fato. Mateus, Marcos, Lucas e João, 4 livros dos evangelhos. Nós temos um livro histórico, que é o início da igreja de Jesus, o início da caminhada das igrejas. Primeiros passos da igreja lá em Atos. As epístolas locais, que são as epístolas escritas aí, na maioria delas por Paulo, né? Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, e livro de Hebreus, somando 10 livros, que são epístolas locais, são cartas locais. E é interessante que nessas epístolas aí, uma curiosidade é que o único livro do Novo Testamento que a gente não consegue afirmar a autoria é o livro de Hebreus, né? Apesar de ter alguns indícios, né? Indícios, justamente. É interessante que você encontra até algumas Bíblias católicas antigas, Sim, que diz, né, que o texto de Hebreus foi escrito, né, pelo apóstolo Paulo. Né, mas assim, não tem como a gente afirmar isso. Alguns eruditos vão dizer que não tinha como Paulo ter escrito esse livro, pela forma como esse livro é colocado, forma como é tratado, mas é interessante saber que é o único livro que a gente não consegue cravar a autoria. De fato, é o livro de Hebreus, né, no Novo Testamento. Assim como Jó, no Antigo Testamento também é um dos livros que a gente não consegue. A gente vai chegar lá, né, quando for falar dos autores. E os autores a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas temos as epístolas pastorais, que são textos do apóstolo Paulo para líderes, né, para pastores que estavam liderando as igrejas. Então, 1 e 2 Timóteo, o livro de Tito e o livro de Filemão, que também entra aí com É muito interessante também Filemão entrar aqui nessa categoria, porque você vai encontrar estudiosos discordando disso. Tem estudiosos que vão dizer, não, Filemão não é uma carta pastoral. Todavia, quando você trata do conteúdo, né, da carta, existe uma igreja na casa de Filemão. Né, e é muito interessante isso porque o conteúdo ele fala dessa pastoral para a igreja. Né, por isso que aqui a gente opta em colocar Filemão como também uma carta pastoral, uma epístola pastoral. Temos epístolas universais, né? O livro de Tiago, a primeira e a segunda carta de Pedro, e as 3 cartas do apóstolo João, o livro de Judas, que não é Judas Iscariotes, né? Judas, e o livro profético de Apocalipse, que fecha aí esse cânon do Novo Testamento, esses 27 livros que a gente tem acesso hoje, né? Só para dar um adendo aqui, em relação aos evangelhos, os evangelhos, de fato, eles tratam da biografia de Jesus, né? Contar a história de Jesus à luz daquilo que eles vivenciaram, à luz daquilo que eles ouviram da época. São evangelhos que contam, de fato, a trajetória do nosso mestre. É interessante que a gente tem 3 livros que são chamados de evangelhos sinóticos, que basicamente contam a mesma história, são parecidos, né? Uns até buscam da sua própria fonte para poder desenvolver o seu texto, né? Mateus, Marcos e Lucas. E temos o livro de João, que é um livro à parte, que conta de uma outra perspectiva a trajetória de Jesus. Então, a biografia, né, a gente coloca para você saber aí, bio vem de vida e grafia vem de escrever. Então, descrever de fato a vida de Jesus, né, como ele foi desenvolvido. É interessante a gente entender assim que existem, vamos dizer assim, predileções, né? Você prefere um evangelho, tem gente que já prefere outro, mas é muito comum a gente perceber a grande maioria das pessoas falando do Evangelho de João, né, justamente pela forma como João trata a respeito de quem Jesus é. E é interessante a gente conhecer isso. Né? A gente vai falar um pouquinho aqui ainda para finalizar como Jesus é visto a partir de cada evangelista. Né? E é muito interessante a gente ver que são pontos de vista diferentes, né? Cada um escrevendo sobre o mesmo Cristo, mas a partir da sua ótica, e por isso cada um escreve para um povo, a partir da sua ótica, dentro da sua cultura, dentro da sua percepção, e isso é extraordinário. Né? A gente falou sobre isso, né? São vários escritores,
Então, cada um tem uma experiência profissional diferente, cada um tem Uhum. uma forma de olhar ao seu redor diferente, um público destinado diferente. Então, isso muda um pouquinho a perspectiva como se apresenta Jesus, né? Essa percepção que a gente tem agora de entender que os autores eles são distintos dentro das suas culturas faz com que a gente entenda textos que parecem se contradizer. Aí Exato. você lê no Evangelho uma coisa, lê no outro Evangelho de forma um pouco diferente e às vezes vem a crise. Não, mas como é esse negócio aqui? Exatamente. Na verdade são percepções diferentes. A forma como um preferiu narrar o que aquele evangelista deu importância em detalhes daquela situação que ele presenciou já não foi a importância mesmo dada para o outro evangelista, né? Então, isso é muito interessante saber que cada um está escrevendo a vida de Jesus a partir da sua experiência Exatamente. pessoal, daquilo que está percebendo e da forma como ele está lendo É o interessante cenário. isso. Por exemplo, a gente está aqui hoje, se a gente visualizasse, por exemplo, um acidente de trânsito, Uhum. você ia contar esse acidente da perspectiva sua e Isso, eu iria contar da minha perspectiva. A gente está falando do mesmo acidente, né? isso, do mesmo Inclusive, isso no acidente. meio judicial, quando você vai colher testemunhos de algumas pessoas, se os testemunhos são idênticos, há algo para desconfiar ali, porque Isso, ninguém conta a mesma história da mesma forma, né? isso. Então, existe uma história contada que ela não se contradiz, mas que ela é vista de vários pontos diferentes. Justamente. Interessante isso. E aí a gente tem, né, os quatro evangelhos trazendo a perspectiva do nosso mestre. O livro de Mateus trazendo Jesus como um grande rei, né? O livro de Marcos trazendo Jesus como esse servo, o livro de Lucas trazendo Jesus como o filho do homem, e o livro de João trazendo Jesus como o filho de Deus. A gente vai esmiuçar tudo isso mais na frente, né? No modo a gente vai falar sobre alguns livros de forma específica, então a gente vai conseguir entender, mas é algo que você precisa guardar aí, essa informação, porque isso faz muito sentido na hora que você vai ler os evangelhos. Faz diferença você entender que o autor do livro ele está trazendo a perspectiva de Jesus, a respeito de como Jesus habitou, de tudo que Jesus fez. Né? Legal, gente. Isso é a nossa primeira aula apenas, né? Nosso primeiro bate-papo a respeito das escrituras. A gente quis trazer aqui algumas técnicas, né? Mais informações para você se situar aí, olhar para o texto sagrado, né? Pegar a sua Bíblia e perceber que existe todo um processo para que ela chegasse até nós, né? Todo um processo de formação. A gente espera que você tenha gostado dessa aula, que você tenha aprendido de fato rever aí, né? Volta, vai para o início. Se tem dúvidas, aproveita aí, né? O próprio chat aí, Os comentários os aqui do YouTube, comentários, né? né? Do Faz um YouTube, faz comentário. o comentário, coloca lá, ou fala com a gente também no WhatsApp, ou vai lá presencialmente na quinta-feira. Toda quinta a gente vai estar lá conversando, batendo papo, vamos estar aprofundando esse assunto. Então, com certeza, outros assuntos vão chegar à tona e a gente vai estar aprofundando. Agora tem um detalhe. Como o Júnior falou no início, o PDF que a gente compartilha da aula é mais denso, tem mais conteúdo, tem mais coisas para você poder aproveitar aí. Agora, então, leia o PDF, leia a sua aula, estude ela direitinho, assista esse podcast, esse vídeo, reveja se você assim quiser. E aí, quando você se sentir preparado, você acessa lá o link do Google Forms e vai responder o questionário para a gente ver aí como é que está o seu conhecimento a respeito da palavra do Senhor. Então, a gente se despede aqui dessa primeira aula, mas pedindo a você que você continue investindo cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus. Não é isso, Júnior? Amém, amém, é isso, é isso. Vamos avançar, né? Baseado no profeta Oséias, sigamos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? Isso. Vamos caminhar dessa forma aí. Emerson, vamos ler um livro, a gente começou lendo um texto, né? Vamos ler o Salmo 119 e a Isso. gente vai encerrar fazendo uma oração. É um texto que a gente fala muito sobre ele, é um texto que é áureo na nossa caminhada de fé cristã. Salmo 119. É o verso 105, né, que é o verso que fala dessa palavra que é lâmpada, né, e que é luz, que dá para o nosso Tua caminho. palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Amém. Então, que a palavra de Deus, de fato, nessa caminhada, ela seja a luz para a gente, que ela guie nossos passos. E é isso. Amém. Vamos orar? Vamos Você lá. pode orar aí na sua casa. Vai estar agradecendo a Deus pelo início dessa caminhada que a gente está trilhando agora juntos. Deus te abençoe. Pai, nós te agradecemos por esse tempo aqui tão especial de compartilhamento, de mesa, onde a gente pode aprender mais da tua palavra e a nossa oração é que a tua palavra de fato esteja cumprindo aquilo que te apraz, o teu propósito, o teu objetivo, transformando vidas, libertando pessoas, alimentando toda a tua igreja, ó Pai, e levando salvação àqueles que precisam ter um encontro contigo, Senhor. Obrigado por esse tempo. E pedimos a tua bênção sobre toda a escola, sobre as aulas, que o Senhor esteja em tudo e sendo glorificado em tudo. E agradecemos pela vida de Yasmin, trabalhando aqui nos bastidores, por aí, já ter cedido a casa, por Cássia,
pela nossa equipe de mídia, está nos ajudando e está produzindo esse material. E que, ó Pai, de fato, tudo que a gente venha fazer, o Senhor receba a honra, a glória e a adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pô. Deus Deus abençoe. abençoe.